On a ce dernier débat, mais maintenant, je vous demande de rester ici dans la salle parce qu'en ce moment, on a une annonce à faire. Eu pedi para Oui, estender a programação do fórum até às 8 da j'ai noite. demandé Então, de vocês têm... prolonger la Tô programmation brincando, jusqu'à não é 8 isso. heures du Eu soir. queria chamar Non, aqui o Lessa. je Por plaisante. favor, Lessa. Bon, je vais Sobe appeler aqui. Lessa maintenant. Isso não estava na nossa Ça, programação. ça ne faisait pas partie de Mas notre eu sou um homem de programme, mais oportunidades. Eu não moi, posso je suis perder a quelqu'un qui oportunidade profite des de anunciar opportunités. Et je publicamente ne peux algo que pas rater eu entendo l'occasion que é muito d'annoncer muito publiquement importante, muito relevante. quelque chose qui est É o très meu. important. Eu não podia perder a oportunidade de chamar o Lessa Donc, je aqui voudrais pra, appeler Lessa ici divulgar conosco, pour annoncer avec compartilhar com nous, vocês partager o avec que a vous gente conversou recentemente. Eu un visitei point que a nous avons sede discuté do banco récemment. J'ai visité le siège de la Banque na de Amazônia l'Amazonie recentemente, em Belém, à Belém. depois de uma conversa que eu havia tido Et com o Lessa, après outro un lugar entretien eu que me recordo j'avais agora eu onde. avec E lá Lessa foi uma provocação ailleurs. que nós Et là, il y a eu une fizemos para provocation o que nous banco avons participar do faite fórum, pour que la e banque depois participe eu entendi à que ce eu não podia forum sair de ici. lá Et j'ai sem uma compris que je ne outra pouvais pas provocação. partir de là-bas Quero dizer, sans une Lessa, autre o convocation. tamanho Lessa, da Amazônia ou dos d'après estados dessa região, la dimension de você l'Amazonie, les tem uma États de dimensão, toute la mas région, talvez vous você avez não une consiga dimension entender ainda que peut-être qual vous é ne a comprenez pas capacidade, encore, qual é mais o peso quelle dos est la ativos, capacité, dos quel est le produtos poids da des actifs, região des que produits de podem la région chegar do outro qui lado puissent do arriver de rio. l'autre côté de la Como é rivière? que nós vamos atravessar o Comment on va Atlântico e os traverser produtos dos diversos l'Atlantique estados et da tous les região produits de norte plusieurs États de la podem région estar nord nas et comment ils peuvent prateleiras, ou arriver os serviços au, já au existem rang des, naquela região podem também chegar naqueles outros países. Como du as commerce, empresas de arriver au commerce infraestrutura d'autres também lieux, d'autres localizadas États, d'autres naquela pays. região podem Et se comment les beneficiar das entreprises de necessidades la région, de cette région, africanas. peuvent E aí a gente pensou em fazer bénéficier des mapeamento. régions africaines Eu fiz aussi. essa Et là, on provocação a ao Lessa e pensei que ia provoqué demorar muito l'Est tempo en para ele pensant se qu'il allait convencer. mettre Não longtemps demorou à se mais de convaincre. 10 Mais là, minutos e en nós 10 minutes, desenhamos il a um dessiné, on a dessiné ensemble fazer un projet levantamento de faire das un inventaire de da região potentialité de la région norte nord no continente africano. pour le Deixa eu continent procurar africain, essa dans le para continent explicar africain. como é que vai ser, Et porque ele entende. Lessa va nous Bom, expliquer. Bosco, essa conversa, você é muito C'est- persuasivo nessas Vous êtes conversas. très persuasif quand vous, Mas très a convaincant. ideia foi- Mais l'idée, c'était foi de proposta, foi muito interessante quando a gente d'avoir une trouxe proposition très essa imagem, intéressante. né? Como é que a gente Quand faz on para a eu atravessar o cette rio? image, E comment on rio, na fait pour região amazônica, a traverser gente é une especialista nesse rivière? assunto. Et en Os mais Amazonie, on est largos, os mais spécialiste. curtos, e o Que ce soit le Atlântico é só plus mais um rio ali large, le pra plus gente quando a étroit. gente tá Et falando de l'Atlantique, África. pour nous, ce n'est Mas, plus eu qu'une acho que autre nós temos rivière aqui muitas qu'on va nous potencialidades conduire en que Afrique. podem ser desenvolvidas Donc, em il y a beaucoup de conjunto choses qu'on entre, pourrait a développer região amazônica, o ensemble Brasil entre la e a région África. amazonienne, Não só le no questão Brésil, de l'Afrique, compartilhamento, non seulement la o que nós question de fazemos, como nós partage, tratamos financiamento, como nós mais levamos comment on va crédito de traiter forma les adequada financements a quem et precisa, fournir com les crédits sustentabilidade à e ceux qui en assistência ont técnica, besoin, para l'assistance mexer o technique, ponteiro de forma pour positiva da vida das pessoas, mas também avoir un tem effet aqui toda uma positif questão sur de la vie des gens. produção e de comércio Il y a que toute pode une ser question de tratada. production E et aí, commerce qu'on peut o Banco da traiter aussi. Amazônia, como Donc la o Banque de grande l'Amazonie, financiador comme de le grand investimentos na região norte, é um banco que financier está de lá há cette 82 région, la anos e banque nós somos qu'elle a responsáveis depuis por cerca de 82 ans, 43% et nous sommes de todo o responsables de crédito de 43% investimento de feito na tous les região. crédits Nós faits dans la topamos esse région. desafio Nous de fazer avons link accepté entre ce o que é défi feito na pour Amazônia, faire un o que lien que entre isso ce qui est pode fait ser en Amazonie consumido et pela comment ça África peut e être vice-versa. consommé en Aquilo que Afrique et nós vice-versa. conseguimos ter Ce qu'on lá a na eu África de tecnologia, de réussi à processos de avoir en manejo Afrique comme que nós conseguimos technologie, trazer maniement, para a Amazônia, de processus forma que a combinação qu'on dessas pourrait duas coisas apporter en vai ser uma Amazonie combinação, não vai ser pour de faire mais cet somando échange. mas vai ser uma, Et donc pelo là, menos on aura une 3 ou 4 combinaison, em pas de em 1 à 1 ganho ou 2 à de 2, mais de qualidade, 3 ou em 4, un gain de qualité, comércio, gain de e mais do que commerce, tudo, et que esses plus que tout, investimentos venham ces a investissements contribuir para a melhoria doivent da população contribuer que hoje à vive na região l'amélioration de la vie de amazônica la e da population população de que hoje está em l'Amazonie et África. de l'Afrique. Muito bom, então está feito o Très bien, anúncio, donc vocês são on a annoncé, testemunhas vous do êtes que nós témoins estamos fazendo. de ce que E aí, nous em faisons breve, et essa radiografia bientôt, do que é cette possível photo de ce qui est fazer, possible, transferências, ce transfert, conformidades entre ces a região échanges norte entre e la o région continente nord du africano Brésil estará et les disponível pays não africains apenas seront para a região disponibles, norte, non para o seulement Brasil e para o mundo. Obrigado, pour Lessa, nous, mais pela pour le monde oportunidade. entier. Vamos em Merci frente. Lessa de cette occasion, de cette opportunité. Avançons.